Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje Jorge Viana. Ele foi governador do Acre, prefeito da capital Rio Branco e senador da República. Ele dá aula de administração pública no IDP, no Instituto de Direito Público, aqui em Brasília. E atualmente ele preside a Apex Brasil, a agência brasileira de promoções de exportações e investimentos. Senador, obrigado pela entrevista, um prazer estar com o senhor aqui. Boa noite. Boa noite. O privilégio é meu, Kennedy. Obrigado. Eu queria cumprimentar todos que estão nos acompanhando em casa. Senador, queria começar falando um pouco aí da tua história. O senhor nasceu em 1959, em Rio Branco. Conta um pouco para a gente da infância, da adolescência e como foi essa vinda para Brasília para fazer engenharia florestal na UNB, a Universidade de Brasília. Então, isso já tem uma longa trajetória, né? Eu sou filho de pai, mãe acrianos, de avós também acriano, que já é uma certa raridade, porque o Acre era uma parte da Bolívia, do Peru, e com o ciclo da borracha, depois da Revolução Industrial, foi ocupado por nordestinos e por gente de toda parte do mundo, porque a borracha era o petróleo na época, né? Eu estou falando de mais de 120 anos, no século, e a borracha também era a base da Revolução Industrial que aconteceu no mundo. Século XIX. Século XIX. E aí, ao final do século XIX. E a ocupação do Acre se deu em função de um produto da floresta. No caso, uma seringueira que dá o látex, que vira borracha e que era fundamental para a Revolução Industrial. E nessa ocupação, depois, quando levaram as sementes de seringueiras para a Malásia, eles foram cultivar a seringueira. E a borracha na Amazônia perdeu completamente o mercado, né? Mesmo com o Ford tentando montar a Fordlândia no Amazonas, deu tudo errado. E aí a borracha entrou em decadência, o Acre também passou por dificuldades, o Amazonas, o Pará. Mas depois, na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, também se chamou que o soldado da borracha, que em vez de mandar para a Itália para lutar, mandava para a Amazônia para cortar borracha, porque os seringais da Malásia estavam todos na mão dos japoneses. Então, veio um segundo ciclo da borracha, e eu sou resultado um pouco disso. Eu nasci em 59, já assim de famílias tradicionais, e o Acre era um território, porque como foi feita uma revolução para o Acre fazer parte do Brasil, o Brasil tinha criado a República e falou, mas vamos botar um Estado armado? Aí o Plácido de Castro fez a revolução, tinham 600 homens armados, criaram a figura do território federal, que veio até 62. Então, eu nasci ainda no território federal do Acre, e o Acre passou a ser Estado, por uma lei aqui de Brasília, do Guilmar Santos, em 62. Então, minha história é assim, uma criando raiz, como a gente fala. E a vinda para Brasília? Então, aí meu pai também gostava muito de produção, eu também, e minha relação eu fui primeiro para o interior de São Paulo, fazer técnico agrícola, e a minha relação sempre foi com a floresta, eu gostava muito, a história do Acre, essa coisa, e aí daí foi um passo para fazer engenharia florestal. Eu sou um dos primeiros acrianos a me formar em engenheiro florestal, e foi aqui em Brasília, em 85, que eu conheci o Chico Mendes, porque o primeiro encontro nacional de seringueiros aconteceu aqui em Brasília, na UNB, e lá eu estava já me formando, eu falei para o Chico Mendes, eu fui no encontro, né, eram os extrativistas, falei, olha, eu estou me formando, eu quero ir para o Acre, eu vou voltar para o Acre e quero trabalhar contigo, ajudar no que puder. Contam a importância do Chico Mendes, que é um ícone da luta ambiental no Brasil. Ele foi assassinado em 1988, aos 44 anos, em Chapuri, né? E a influência que ele exerceu no senhor e a importância dele na história ambiental brasileira. Olha, o Chico Mendes era um visionário, uma pessoa muito simples, mas que conseguiu ver à frente do seu tempo. Então, eu acho que Marina Silva, que é hoje ministra do Meio Ambiente, Binho Marques, que foi também governador, Tião, todos nós, e muita gente do Acre, nós sofremos uma influência positiva do Chico Mendes. Nós demos a sorte de sermos uma geração que conviveu com ele. E ele começou a falar o seguinte, olha, alguém tem que proteger as populações tradicionais, os índios, os seringueiros. Daí surgiu a ideia dos povos da floresta. Ele começou a dizer, olha, não dá para proteger as pessoas se não proteger a floresta, porque elas vivem na floresta. Aí ele começou a pensar o meio ambiente, o desenvolvimento ambiental, mas sem ainda as conceituações. E naqueles anos, dos anos 70, quando o mundo começou a se preocupar com a ideia do desenvolvimento, o Chico Mendes estava lá numa luta sindical, mas ele se diferenciou, ele ficou logo amigo do presidente Lula, né? O presidente Lula conta uma história interessante que bateu o Chico Mendes lá no sindicato, no ABC, ele presidente do sindicato, disse, esse cara vem do Acre, queria fazer o quê aqui comigo, já ficou desconfiado, marcou num bar.
a conversa, com medo de ser algum infiltrado, era regime militar, né? O presidente conta isso com muita... Porque o Acre é um dos estados que ele começou a frequentar primeiro e talvez, não sei quantos estados ele frequentou tanto quanto o Acre. E aí ele marcou a conversa com o Chico Mendes, deu a ficha de filiação para o Chico Mendes fundar o PT lá no Acre, fora do sindicato, porque a lei não permitia que fosse dentro do sindicato. O presidente sempre cuidadoso com esse negócio de cumprir a lei. E ficou muito amigo do Chico Mendes, o Chico fundou o PT, mas o Chico ia muito além. Enquanto o PT estava focado mais no sindicalismo, e até tinha gente do PT que reclamava dele, mas esse cara está defendendo o meio ambiente, nós temos que defender pão, comida, trabalho, e o Chico estava preocupado numa coisa tão importante quanto, mas mais ampla, né? Que é combinar, né? Que era defender. E daí... nesse encontro aqui em Brasília, em 85, surgiu a ideia das reservas extrativistas, que é uma reserva que não tem a propriedade dentro, é algo coletivo, mas que protege a floresta, que é a casa do seringueiro. E eu sou filho dessa fase também, eu, Marina e outros, e eu agradeço, porque eu digo, pô, presente de Deus, ter nascido, ter frequentado, ter um grau de formação e de trabalho. Aí, durante 3 anos antes da morte do Chico Mendes, eu trabalhei com ele. Eu era engenheiro florestal de uma fundação do Estado, que a gente ajudou a fundar, Funtac, e naquela época algumas ONGs internacionais nos ajudavam. Eu pude começar o trabalho com o Chico, a ideia de fazer cooperativa para beneficiar castanha, os produtos da floresta, porque o Chico andava com a gente na floresta e ficava tentando mostrar o valor que ela tem, para dizer, eu não tenho que derrubar, tem que usar a floresta de forma inteligente. E isso eu absorvi e carrego até hoje. Em plena crise Yanomami, o valor dessa lição é inestimável, né? É uma lição hoje, como o presidente fala, todo mundo. Não é essa coisa assim, a floresta em pé vale. A floresta é muito rica. O Brasil tem 20% da biodiversidade do planeta, porque é um país tropical, tem umidade, não tem clima extremo de um lado e de outro, pelo menos até aqui, e é guardião de algo que a gente nem aprendeu a explorar, mas fica tentando destruir. Porque o desmatamento na Amazônia chega a 80 milhões de hectares. Isso é muita coisa. O Acre tem 16 milhões de hectares, então quantos acres dá nisso aí, né? Mais de 4. Mais de 4 estados, com certeza. E eu acho que o Brasil primeiro tinha que aprender a conhecer o Cerrado, a Amazônia, os biomas, para depois pensar numa forma de usar. Então, acho que a gente já perdeu muito tempo, mas ainda temos tempo de fazer isso. O Alisson Paulinelli, que foi fundador da Embrapa, ele deixou uma lição para todo mundo. No regime militar, quando começou aquela expansão da fronteira agrícola para a Amazônia, ele falou, para, porque aqui a gente não conhece. Vamos estudar primeiro. Sim. Eu acho que essa precaução teria ajudado muito o Brasil, mas ainda temos tempo de fazer isso. Vamos corrigir isso, o Brasil precisa corrigir isso. Ô Jorge, eu queria falar da Apex Brasil agora, que é a Agência Brasileira de Promoções de Exportações e Investimentos. Eu queria que você explicasse para o telespectador o que é a Apex, que trabalho que ela faz, qual que é a importância e como é que o senhor encontrou ela no governo Bolsonaro e o que o senhor pretende fazer de mudanças? Então, a Apex foi fundada pela Dorothea Werneck em 97. Ela, em 2003, teve uma grande mudança no primeiro governo do presidente Lula, com o ministro Furlan, que trouxe para o Ministério da Indústria e Comércio, né? E no Ministério da Indústria e Comércio foi definido também o orçamento dela e ela teve uma expansão enorme, tem 25 anos. Recentemente, ela estava no Ministério de Relações Exteriores, no governo passado. Agora, ela voltou. Então, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, que agora a quem nos reportamos, ele trouxe para o MDIC, porque foi recriado o MDIC, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. E eu acho que isso foi importante. É melhor ela ser vinculada ao MDIC do que às relações exteriores. Você acha que está certo isso? Eu acho que ela tem que estar ou pode estar vinculada ao MDIC, mas ela não pode se distanciar do Ministério das Relações Exteriores. Porque o Ministério das Relações Exteriores é a representação do Brasil fora. Eu não sei, talvez o meu convite para o presidente, assim, o convite do presidente Lula para a minha ida para a Apex pode ter vindo daí. Eu tive uma conversa com ele depois da eleição em São Paulo, e eu falei, presidente, cada escritório, cada embaixada do Brasil tem que virar um escritório econômico. O senhor fez isso nos seus 2 mandatos. Não tem mais muito sentido ficar preso só à diplomacia clássica. Sim. Isso tem que ter. Mas aí eu falei isso para ele. E quando ele me convidou, eu lembrei bem disso, né? E com o ministro Mauro, a gente tem uma afinação muito grande. O ministro Mauro é uma pessoa extraordinária. Mauro Vieira, das Relações Exteriores. E eu falei para ele, eu digo, olha, cada escritório vai ser uma extensão da Apex e a Apex vai ser uma extensão de cada embaixada, né? Então, isso eu acho que é fundamental. E eu estou muito animado porque
A Apex está começando uma fase nova na hora que o presidente traz de volta o que a gente chama de diplomacia presidencial, que estava completamente ausente. O Brasil estava ausente do mundo, também não estava presente aqui na vida dos brasileiros, a não ser para piorá-la, e o presidente Lula é um trator, que eu chamo assim, no vender os produtos brasileiros, fazer o Brasil ganhar importância no exterior. E a Apex sofreu a consequência disso. A Apex estava vinculada ao Ernesto Araújo, ao olavismo, essa coisa terrível, e o começo do ano de 2019 foi muito triste. Tem gente lá na Apex até hoje traumatizada, é uma agência importante, muita gente competente, faz um serviço. Todo país do mundo, quase todos eles, tem uma agência de promoção das exportações e na busca de investimentos. E isso tem que ser tratado com muita seriedade, com profissionalismo. É isso que a gente está tentando fazer lá hoje na Apex, depois de ter vivido esse pesadelo do Bolsonaro, com Ernesto Araújo, passando por lá. E a gente viu, Jorge, que no primeiro mês de governo o Lula mudou a política externa para valer, reconectou o Brasil com o mundo, colocou o acordo Mercosul-União Europeia no topo da prioridade dele, e a questão do pilar ambiental ao lado do comercial, e o pilar ambiental você conhece bem, está ligado à tua história, e prometeu os financiamentos para projetos na Argentina, no Uruguai, ou seja, a exportação de serviços, né? Bens e serviços. O que o Brasil ganha com essa política externa de modo geral? Olha, primeiro, há uma mudança radical na imagem do Brasil lá fora. Eu sempre tive relações com... O Acre sempre foi assim, uma coisa onde muita gente circula, e eu também aqui em Brasília, eu fui 8 anos da Comissão de Relações Exteriores do Senado, fui vice-presidente também, e sempre me preocupa essa coisa do mundo. Onde eu trabalho tem um mapa mundi na parede. Onde eu trabalho? Escritório, enfim, quando estou na iniciativa privada, quando estou em governo. A imagem do Brasil estava destruída lá fora. Era um país que destruía o meio ambiente na hora que o mundo discute mudança climática, uma transição para descarbonizar o planeta. O Brasil estava lá fora com a imagem de que desprezava e ameaçava as populações originárias. Estou falando de povos indígenas, vê o caso dos Yanomamis, mas está cheio de exemplos terríveis do descaso do governo passado. Então, essa imagem, ela contamina os negócios também. Você veja que o acordo da União Europeia, que tem quase 20 anos de negociação, não saiu porque o Parlamento Europeu estava votando uma lei dizendo o Brasil não, com o Brasil não, com o Brasil que destrói a Amazônia, com o Brasil que não cuida das populações originárias, dos povos indígenas, não vai ter acordo. Imediatamente após a eleição do presidente Lula, esse cenário mudou radicalmente. Então, acho que isso vai ser muito bom para os negócios. Até mesmo, eu não estou dizendo diretamente que tenha sido isso, mas o clima da eleição do presidente Lula já muda. Já tivemos um bom saldo na balança comercial em janeiro. É o melhor saldo desde 2006. Eu estava lá no Palácio do Planalto, na reunião bilateral com o presidente Lula, o chanceler alemão, e eu ouvi da ministra... vice-ministra da Economia da Alemanha, dizer o seguinte: nós estamos felizes, nós estamos alegres com a eleição do presidente Lula. Ele não falou isso antes da eleição, mas depois da eleição, do resultado, eles podem falar. E termina que esse clima otimista, esse clima e essa decisão do presidente Lula de fazer o mundo melhor, porque essa é uma decisão dele, vai ajudar muito. O outro presidente não foi uma vez na África, não andou no Caribe, não andou na América do Sul, tratava a Argentina, o terceiro parceiro comercial, como inimigo. Isso trouxe grandes prejuízos para o Brasil, na minha opinião. Ô Jorge, no governo Bolsonaro a gente viu uma destruição da política ambiental, que foi uma política construída na redemocratização. Vamos combinar o Sarney, o próprio Collor com a Eco 92. Nossa natureza do presidente Sarney foi em 88. Pois é, que é o ano da Constituinte. O Fernando Henrique Cardoso, o Lula e a Dilma. No Temer, ela não foi uma área prioritária. Ali já tem um olhar diferente para o meio ambiente em relação ao que foi a construção dessa política ambiental. Mas no governo Bolsonaro é um desastre. Eu sei que é um pouco chover no molhado, mas é importante explicar para as pessoas, Jorge, por que é fundamental a política ambiental para a gente exportar para o mundo os nossos produtos. O mundo caiu, na real, a partir de um estudo da comunidade científica, de que o modelo de produção e consumo estabelecido com a Revolução Industrial, que veio lá da Inglaterra, mas principalmente dos últimos 50 anos, o planeta não suporta. Né? Uma pessoa com 70 quilos ser carregada por um carro com 2 toneladas que retira da natureza 6.000 componentes, por exemplo. Então, se todo mundo for ter um carro, não vai suportar. A mesma coisa, o jeito de morar, o jeito de funcionar as cidades. E isso tudo levou a uma constatação, que graças ou em função da presença humana, da atividade humana,
os gases de efeito estufa começaram a alterar o planeta, a temperatura do planeta. Essa alteração está sendo sentida. Eventos climáticos, frio demais num lugar, calor demais no outro, chuva mudando de lugar e os custos vêm junto. Muitos desastres naturais, você vê, o ano passado foi Minas, foi Bahia, foi São Paulo, foi Rio de Janeiro, várias vezes no mesmo ano, Sim. coisa que a gente via a cada 10 anos. Então, isso começou a ficar mais caro produzir, mais caro viver nas cidades e mais caro plantar e colher. Esse modelo levou ao Acordo de Paris. Quer dizer, o mundo fez o maior acordo para dizer o seguinte, ó, tem que estabelecer alguns limites, descarbonizar a atmosfera, tirar o CO2 e manter o oxigênio, porque o CO2 é o CO2, né? O C é carbono. Carbono está aqui nessa madeira. Então está nas florestas. Quando você começa a queimar, você está botando mais carbono para lá e criando o CO2, que é um gás que muda a temperatura do planeta, né? Ou altera de alguma maneira. E o Brasil tem muito a ver com isso, porque o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, o Brasil tem água doce em quantidade que nenhum outro país tem, e o Brasil estava destruindo sua floresta e jogando CO2 para cima. Então, o Brasil era problema, mas também era solução. Foi reduzido o desmatamento de 80% no governo Lula e Dilma, né? Graças ao trabalho da Marina, Isabela Teixeira, Mink, a gente fez isso e ganhou muito respeito. O Brasil cedeu a Rio 92 e a Rio +20 não foi à toa, porque tem 20% da biodiversidade do planeta. Eu diria que para novo padrão de produção e consumo, o Brasil é peça-chave. Então, em vez de estar ameaçando as populações indígenas, destruindo a floresta, se o Brasil vai ajudar na solução, o Brasil tem muito a ganhar, porque os produtos brasileiros... O Brasil produz pouco alimento ainda. A produção de grãos do Brasil é em torno de 280 milhões de toneladas. Só de milho, os Estados Unidos produzem 380 milhões. Então, o Brasil tem muito a produzir na área de alimentos, né, dobrar, triplicar, desde que faça isso de maneira sustentável. Então, assim, eu diria que o caminho que se pegou no Brasil era o pior deles. Ia ser péssimo para os negócios e o Brasil não ia ser parte da solução, ia ser parte do problema. E essa virada, eu acho que está vindo com o presidente Lula, quando ele foi lá na COP, lá no Egito, ele foi lá dizer o seguinte, ó, o Brasil está de volta ao cenário mundial, sim, mas civilizadamente, ajudando o mundo a enfrentar o problema da fome e o problema da mudança climática. São duas grandes vertentes que eu acho que vão terminar dando um Nobel. Eu estou aqui na torcida e ninguém pediu isso, mas acho que o Nobel da Paz para o presidente Lula. Jorge, do ponto de vista comercial, do ponto de vista da Apex, né, das exportações, dos investimentos, qual que vai ser a prioridade do encontro de amanhã, sexta-feira, entre o presidente Lula e o presidente Joe Biden lá em Washington? Olha, o presidente está indo para uma viagem mais política, mas os Estados Unidos, além de ser o segundo parceiro comercial nosso, é o número 1 em investimentos aqui. São quase 200 bilhões de dólares de investimentos por ano no Brasil, vindo de empresas que têm base nos Estados Unidos. E essa atividade estava muito... Imagine, o ex-presidente Bolsonaro demorou mais de um mês para reconhecer a vitória do Biden. Ele ficou fazendo piada com os chineses. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos é o segundo, a maior economia do mundo, e ele ficava tratando a Argentina como um inimigo. Eu fico pensando assim, eu digo, como é que os empresários não enxergam isso? De que isso é um grande prejuízo para eles. Como é que você vai ficar brincando de reconhecer uma eleição porque era amigo do Trump, um outro que não merece também crédito por esse aspecto da sua postura política? Sim. Então, eu acho que a saída do presidente Lula é levar o Brasil da maneira correta para o cenário econômico, na maior economia do mundo. Os Estados Unidos têm interesses comerciais, senão não faziam tantos investimentos aqui, e o Brasil pode tirar muito proveito disso. Porque eu queria terminar dizendo o seguinte, o fluxo de exportação do Brasil com o mundo, no primeiro mandato do presidente Lula, quando ele assumiu, era 100 bilhões de dólares, quando ele assumiu. Quando ele entregou, eram 400 bilhões de dólares, perto disso, né, depois de 8 anos. E hoje é em torno de 600 bilhões de dólares. Cresceu pouco nos últimos 12 anos. E com a chegada do presidente Lula e essa diplomacia presidencial, eu acho que vai crescer muito. A minha esperança, a minha expectativa, que saia desses 600, chega a $1 trilhão, significa mais emprego, mais geração de oportunidades para essa juventude que vai abrir negócios,
porque a exportação ela gera um emprego de melhor qualidade, com melhor salário. Ô Jorge, nós vamos continuar falando das questões comerciais ainda, mas nesse encontro com o Biden tem a questão da defesa da democracia. Você citou bem aí o Trump e o Bolsonaro, essa comparação. O que a gente pode esperar dessa conversa do Lula nessa área? Você que também é um dirigente político importante do PT. Olha, eu tenho ouvido, eu acompanhei o presidente Lula na viagem para o Uruguai, para a Argentina. Uma das preocupações dele, eu vi o Brasil voltando à CELAC, né? Que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Então, o Brasil estava fora, o Bolsonaro tinha tirado o Brasil. É, porque o Bolsonaro, o governo passado, disse que não ia estar numa organização que tivesse Cuba, Venezuela e tal. Nós não podemos fazer escolhas assim. Aliás, tem essa coisa de que não estão cobrando os empréstimos do BNDES para Venezuela e mesmo para Cuba. Por quê? Porque o governo passado não cobrou, porque ele dizia que não reconhecia esses países e não cobrava. O presidente Lula, quando foi perguntado, não, vou cobrar. Claro. Então, o presidente Lula está voltando e ele falou muito sobre essa questão também da democracia. O presidente Lula acha que os países precisam se reunir e criar um mecanismo que garanta, que proteja a democracia, que não fiquemos reféns de entrar aí alguém com uma certa insanidade, ou sei lá com o quê, né, com uma modelagem de querer romper com o Estado Democrático de Direito. Passa por uma regulamentação das redes sociais que o Lula entende que tem que ser feita no nível global. Num país só não adianta fazer, né? E essa coisa termina que chega no que eu chamo de a era dos dados. Nós estamos vivendo a era dos dados. E hoje tem uma discussão no mundo, todo lugar que a gente vai, alguém pede um cadastro. Ora, na hora que faz o cadastro, eu estou ali. Isso. E alguém vende ou compra aquele cadastro, Isso. nosso cadastro pessoal, e o mundo tem 3 disputas no mundo. A Europa, que eu acho que é mais próximo do que eu, pelo menos penso, tem um modelo. Mas, por exemplo, a China acha que quem tem que controlar esses dados é o Estado chinês. Nos Estados Unidos, a visão é que quem controla são as empresas. E na Europa, eles querem fazer um mix, dizendo, não, você também é dono dos teus dados, Isso, você que estabelece, claro. que eu defendo mais isso. Então, veja, se não tiver essas grandes corporações, Amazon, Google, se essas empresas não entenderem que elas nos têm na mão, quando a gente anda com o celular, que a gente comenta alguma coisa, daqui a pouco vem uma propaganda daquilo que a gente comentou, com os algoritmos, então tem que ter alguma regulação, senão vai ter uma uberização do mundo. Sim. E essa uberização do mundo pode botar sob ameaça a própria democracia. Eu acho que isso tem que ser discutido. Algum limite tem que ter, não é censura, é limite de responsabilidade para que a gente possa tirar o melhor proveito dessa conquista, que são a conectividade, as redes sociais. Jorge, queria que você falasse um pouco da viagem para a China, que está programada, está prevista para a segunda quinzena de março, mas as datas não estão fechadas ainda. E o nosso maior parceiro comercial é a China, como você citou. O que você espera dessa viagem? Qual que vai ser a prioridade da Apex e do presidente Lula nessa viagem? Então, a Apex tem uma expertise, até porque trabalha com essa temática. E como eu falo que tem um certo déficit de crescimento das nossas exportações, eu acredito que vão crescer muito, e nós queremos trabalhar os investimentos também, mas eu diria até assim que hoje o foco grande, uma das prioridades do mercado externo, tem que ser na Ásia, sabe? Nós vamos ter essa preocupação quando falo do mundo exterior. E a China, à parte, né? Um trabalho específico. A Apex tem um escritório em Xangai, tem em Pequim. Nós queremos fortalecer essa relação com o Itamaraty, com as empresas nesse sentido, e acho que o presidente acerta quando ele faz primeiro viagem para dentro do Brasil, depois viagem para aqui para o Cone Sul, trabalhar com o terceiro parceiro comercial que é a Argentina, aí também tem o Mercosul com o Uruguai, que eu estava junto, faz uma viagem aos Estados Unidos, muito importante, e logo a terceira viagem para a China. Essa viagem, provavelmente, que não pôde ocorrer agora por uma questão de tempo, devemos ter empresários brasileiros indo, a Apex vai colaborar nisso, e empresários e investidores chineses também junto, para a gente já recuperar o terreno perdido. Trabalhar para que se tenha mais emprego aqui, que tenha melhores importações, eu estou falando de melhores importações e melhor exportação, porque as exportações brasileiras são muito commodities, né? Agora é óleo, é minério de ferro, é também a parte de grão, né, tipo soja e açúcar, e já para os Estados Unidos, para a Argentina, é uma exportação de melhor qualidade, com produtos com valor agregado, que todo e bom país deve buscar sempre esse caminho. Mas eu tenho uma expectativa muito grande de que, respeitosamente, mantendo as diferenças, o Brasil vai avançar muito
na relação com a China. Eu estou para marcar um encontro com o embaixador chinês, tudo que nós pudermos fazer para que essa relação comercial se amplie vai ser feito. E a ida de um presidente lá com esse propósito vai ajudar muito. Ô Jorge, falou aí da Ásia, nós falamos um pouco de União Europeia, dos Estados Unidos, África. Prioridades da Apex e do presidente Lula para a África, que foi um continente também desprezado pelo Bolsonaro. Eu vou dar um passinho atrás e dizer que nós temos uma prioridade dentro do Brasil. O presidente Lula gosta sempre que a gente olhe primeiro para dentro do Brasil. Ele mesmo tem dado o exemplo. Sim. Antes de fazer a primeira viagem, ele foi lá nos Yanomamis. E o Brasil tem um problema a ser resolvido nas exportações. Se nós pegarmos os números de exportações do ano passado, foram 334 bilhões de dólares que o Brasil exportou ano passado. Desse montante, 162 foi do Sudeste. 55 mais ou menos do Sul e 55, 56 aqui do Centro-Oeste. Do Nordeste e Norte foram 28 bilhões só. Quando você tira a Bahia do Nordeste, tem 14 bilhões por causa de agronegócio, por causa de petróleo e derivados, você tem lá, então, 12 bilhões dos 334 que vêm de 8 estados do Nordeste. E no Norte é um pouco pior, porque o Pará exporta 21 de 28, sobram 7 bilhões, a região mais rica do planeta, a Amazônia exporta muito pouco. Então, tem aí 2%, 3%. Isso não pode ficar assim. Então, tem um olhar, primeiro, para melhorar as exportações aqui dentro do Brasil. A Apex vai focar muito nisso. A gente tem um programa chamado PIEX. Ou seja, Nordeste e Norte exportar mais. Sem prejuízo de seguir apoiando o Sul e Sudeste. E Centro-Oeste. Tem um programa de qualificar empresas para se exportarem. Mas eu estou visitando todos os estados, falando com todos os governadores. Eu pretendo, até o final de março, abril, já ter concluído isso, para identificar quais são os produtos que precisam de apoio para a gente ganhar o mundo, né? Exportar muito e conquistar os mercados mundiais. E a África é uma situação... O presidente que passou não foi uma vez à África, a nossa origem, né? E tem um potencial enorme. Quem está na África? A China. O Brasil também tem que estar na África. Senão vai perder espaço para a China. Nós vamos ter um encontro com representantes de escritórios econômicos das embaixadas ainda esse ano na África. É provável que a gente fortaleça a presença da Apex na África para que a gente possa ter um mercado que receba produtos nossos e que a gente possa ter parcerias com mercadorias e produtos vindo para o Brasil. A África, a América do Sul e Caribe vão ter o olhar que o Brasil deixou de ter nos últimos anos. Jorge, fazer um pequeno intervalo. A notícia volta daqui a pouco com Jorge Viana, o presidente da Apex Brasil. Olá, a notícia está de volta com Jorge Viana, o presidente da Apex Brasil. Ô Jorge, agora eu quero falar um pouco de política. Você também é dirigente do PT. O PT foi fundado em 1980, 10 de fevereiro de 1980. Completa 43 anos amanhã. O partido venceu 4 eleições presidenciais até o golpe parlamentar contra Dilma em 2016. E agora voltou com Lula ao poder, né? Qual que é o significado dessa volta por cima do Lula e do PT? E que erros que o PT cometeu no passado que ele não deveria voltar a cometer agora, Jorge? Pois é, já é quase um jovem senhor, né, o PT, vai completar 43 anos. E, olha, desde quando nós conquistamos o direito do voto para presidente, 89, com o Collor, o PT ou ganhou ou foi vice. Então, não é qualquer partido, tem uma história muito bacana e é um partido que nasceu enraizado nas lutas do povo, né, com o sentimento das organizações até religiosas, seja evangélica, seja católica, os sindicatos, as universidades, a intelectualidade. Eu acho que o PT já tem uma história muito bonita, mas eu acho que vai ter que fazer correção de rumo. O poder, eu dou aula no mestrado de Administração e Gestão Pública, e lidar com o poder talvez seja o maior desafio do ser humano. Por vaidade, ego, tudo é do ser humano. Tem uma máxima que diz, quer conhecer alguém, dá poder para ela. E a pessoa se revela. Queres conhecer o Juanito, dá-lhe um carguito. É isso. E o PT também, eu acho que, como é formado por seres humanos, também tem que tirar lição. Eu acho que a gente errou a mão em muitos aspectos, sendo governo, e a gente não pode errar de novo agora. Errar é humano, errar é parte do jogo, mas tentar evitar alguns erros, sabe? Eu falo que na política eu aceito carregar o atraso, mas ser carregado por ele, não. Eu acho que o último governo nosso era o atraso que já nos carregava. A presidente Dilma, nós fomos vítima dos aliados que nós nos cercamos. O pessoal saiu do ministério para votar pelo impeachment, sem causa. Então, o erro é nosso. Quando a gente não enxerga, a gente está vivendo o que eu chamo de
Nas aulas eu falo assim, uma cegueira situacional. E o poder te tira da realidade. Eu acho que fazendo muita coisa bacana, o presidente Dilma fez, o presidente Lula, tirando o Brasil do mapa da fome, gerando emprego do jeito que gerou. E aí tem também o egoísmo do outro lado, aqueles que se beneficiavam do poder do governo do presidente Lula e da Dilma, também nos traíram. Então, esse jogo do ser humano, que eu diria assim, da sociedade humana, tem que ser bem entendido quando você está no poder. Eu espero que essa volta por cima, milagrosa, eu diria assim, que só, não sei, o presidente Lula é uma pessoa muito iluminada, porque não dá para acreditar que há 4 anos ele estava preso e agora ele preside o Brasil sem rancor, porque alguém pode reclamar de qualquer coisa, mas quem convive com ele sabe, tudo o que ele quer, socorrer os que mais precisam, fazer o Brasil crescer, sem preconceito, empresários, médio ou grande. Então, acho que o PT tem que se repaginar um pouco. Nós temos que ver que agora os movimentos sociais já não têm a força que tinham antes, o movimento sindical muito menos, mas nós temos que pegar a rede social e fazer um jeito de nos conectarmos uns com os outros positivamente. Não para a guerrilha de rede social, mas para fazer com que a gente tenha uma sinergia boa. Eu acho que o desafio do PT é viver em comunidade no tempo da conectividade. E isso eu acho que a gente não aprendeu ainda. Aliás, nós perdemos para o Bolsonaro, porque ele ganhou essa guerra. Agora a gente recuperou um pouco de terreno, mas ainda tem muito a fazer depois dos 43 anos. Jorge, na entrevista que eu fiz com o presidente na semana passada, na estreia do A Notícia, ele admitiu a possibilidade de concorrer em 2026 à reeleição, se ele tiver saúde e se o Brasil viver uma situação delicada. Ele disse que ter consciência de que só ele poderia vencer o Bolsonaro em 2022. Ele falou, Kennedy, hoje eu não quero ser. Se eu puder te dizer, hoje eu não quero ser candidato, quero curtir a minha vida, vou ter 81 anos em 2026, mas, se houver necessidade, se eu tiver saúde, eu serei. Você acha que Lula tem que ser candidato em 2026? Não, eu acho que tem que ser, eu acho um erro, mas mais grave ainda seria se ele dissesse assim, não vou ser. O governo acabaria. A possibilidade de poder ser é importante. É muito importante poder ser, apesar de eu também, conhecendo o presidente, sei que isso não é uma ambição dele, ele está muito satisfeito de ter voltado, porque ele está com muita vontade de trabalhar. E eu acho que esse é um assunto que nós deveríamos adiar, deixar lá na frente. Como ele não cometeu o erro grave, que seria dizer, não sou candidato, porque se faz isso, de fato, a discussão já seria quem é que vai ser. Ele antecipa a disputa. Como existe o recurso da reeleição, deixa como possibilidade. Mas eu acredito que o presidente está focado assim, ele diz, eu não tenho tempo a perder, tem que entrar jogando. E é mais ou menos isso que eu estou fazendo na Apex, com o time lá, com a Ana Paula, com o Floriano, com todos os profissionais, que são bons profissionais que a Apex tem, para a gente ver se recupera o terreno perdido e aproveita esse clima positivo que o presidente Lula trouxe para dentro e para fora do Brasil. Pacificando essa confusão com o bolsonarismo aí, que passou de todos os pontos no dia 8 de janeiro, que foi uma tragédia, aquela agressão ao Supremo, queria quebrar tudo. Eu acho que aquele pessoal mostrou que não tem nada de patriota, que tem um pessoal num surto coletivo de uma parte da sociedade brasileira, que eu espero que passe, porque aquilo não é ideologia, não é nada, aquilo é uma insanidade, para que o Brasil volte a conquistar o mundo, a ser admirado pelo mundo e principalmente a gente volte a um ambiente de paz, de harmonia entre nós. Não dá, as famílias se dividindo, pessoas se xingando, se atirando, esse negócio não combina. Em vez de distribuir armas, distribuir amor, carinho, paz e ânimo para o trabalho. E foi importante o Lula ter dito também, enxergar a responsabilidade do Bolsonaro naqueles atos de 8 de janeiro. Uma clara tentativa de golpe de Estado ali. Não tenha dúvida, essa coisa do senador agora falando que queria gravar o ministro do Supremo, Marco Duval, é óbvio que tem uma operação aquilo ali, uma manipulação de rede social, uma manipulação até, diria, de uma boa-fé de parte da população e uma perversidade. Toda a sociedade tem isso. Toda a sociedade tem gente que não se encaixa nem no almoço de domingo da família. A rede social trouxe esse pessoal para Cristo da onda. Alguns viraram até influência, com todo o respeito àqueles que são influência pelas qualidades boas que têm, mas tem alguns que passaram a ser visto, ouvido, por tudo de péssimo que propõem para um mundo civilizado. Ô Jorge, quantos quadros o PT teria para 2026? Lula é uma liderança muito carismática, a maior líder popular da nossa história, presidente pelo terceiro mandato, ou seja, voltou para a presidência. Só o Getúlio fez isso na história brasileira, sair do poder e voltar, Que outros quadros você vê no PT que são potenciais para 2026, para 2030?
Olha, candidatos? primeiro, eu não sei explicar, mas tem ondas no mundo. Eu acho que o mundo hoje está carente de líderes. Se bobear, a gente não sabe o nome do primeiro-ministro da Itália, não sabe dos Estados Unidos, né? Da Espanha eu sei, da França eu sei, da Alemanha eu sei, mas até isso, tem uma carência de líderes. Teve época que o mundo, você falava qualquer continente, você lembrava dos nomes, né? Do Mandela, nos Estados Unidos. Então, acho que tem uma carência, é uma fase. E no Brasil não é diferente. Eu acho que tem uma carência de lideranças, mas os partidos precisam investir mais na juventude, na formação, contaminar essas pessoas com a política. A política é uma maneira fantástica de servir, se feita com honestidade, se feita com bons propósitos, né? Trabalhar pelo bem comum é ser ético. Eu acho que eu tenho uma preocupação. Não estou aqui menosprezando os quadros que a gente tem. Você veja, o próprio ministro Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele disputou com o Bolsonaro, com o presidente Lula preso no pior momento do PT e foi para o segundo turno. Então, o PT tem quadros, mas eu acho que também tem uma carência de investir mais na juventude. Nós precisamos investir mais na juventude, deixar de ficar muito preso a essa coisa dos grupos de tendências que aí termina que diminui, passa a ser interesse mais de grupos e não do todo, né? Eu nunca fiz parte de grupos assim, de tendência. Eu digo, meu partido é o PT, é trabalhar por todos, com a diversidade que se tem. Mas, assim, eu acho que está cedo, porque também não devemos discutir sucessão do presidente Lula, não, agora discutir como é que faz, porque o maior engenheiro político que eu conheço é o sucesso, é trabalhar para que o presidente Lula faça sucesso. A gente fazendo sucesso no governo vai ser mais fácil a reeleição ou a eleição de alguém. Ô Jorge, no mês passado, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com um pesquisador da Universidade de Oklahoma, o Fábio de Sais Silva, em que ele dizia ter encontrado na Lava Jato, nas postagens de integrantes da Lava Jato, as raízes, né, da demonização do Supremo Tribunal Federal, da política. É mais ou menos como se a tese é de que tem um DNA da Lava Jato naqueles atos golpistas de 8 de janeiro. A gente sabe que a corrupção tem um poder de influência e mobilização da opinião pública grande no Brasil. Desde Getúlio, 64, enfim, a gente viu ser usada contra Dilma, contra o PT também. Como que o governo evita a demonização da política, que o Lula diz que é importante, e, ao mesmo tempo, ele evita que seja disseminado na opinião pública esse sentimento antissistema, que demoniza a política, mas controla os casos de corrupção, enfrenta a questão da corrupção sem ser de uma maneira udenista? Olha, eu acho que o próprio parlamento começou esse processo de empoderar, do ponto de vista do protagonismo político, o Ministério Público e até o Judiciário. Quando qualquer conflito que tinha no parlamento, recorria-se ao Ministério Público, recorria-se aos poderes do Judiciário. Eu acho isso um equívoco. O parlamento é responsável pelo processo legislativo. E você conhece bem, foi vice-presidente do Senado. É ali que começa e acaba a lei. O Judiciário é para fazer cumprir a lei e o Executivo para executar. Simples assim. Então, passou-se muito tempo chamando o Ministério Público para vir para a política. E eu acho que até o PT fez muito erro isso. Aí a imprensa começou a usar. Então, a política começou a usar o Ministério Público como fonte, a imprensa começou a usar, a imprensa convencional, o Ministério Público como fonte, aí depois passou a ser juiz e tal, e deu no Moro e Dallagnol para falar no mínimo. Essas pessoas usaram um instrumento poderoso, que é do Estado, usando um tema que é muito caro para a sociedade, que é combate à corrupção. E manipularam. Isso é um fato. Está aí, estão hoje lá no parlamento. Ok, estão no parlamento, tem que ser respeitado como tal. Mas ficou evidente que foi uma manipulação que tirou uma presidente da República do poder, sabe, do mandato, eu diria assim. Então foi muito ruim. Eu espero que todo mundo tire lições do que aconteceu no Brasil. Seja o Supremo, seja o STJ, principalmente o Ministério Público, principalmente também a imprensa. E nós, que estamos quando estamos no mandato do parlamento, o povo cuida. Tirar um deputado, 4 anos depois você tira. Tirar um presidente, pelo voto, você tira. Agora, como é que você tira um juiz? Como é que você tira alguém do Ministério Público? Como é que você tira um pastor? Como é que você tira um general? E o Brasil flertou com isso. Trazer pessoas que têm vitaliciedade para decisão política. Isso está errado, 100%. Imagina nos Estados Unidos, que é a maior potência bélica do mundo, se general lá desse ordem. Então, o general tem que ser muito respeitado, defende o Estado, carreira linda, carreira de Estado. Aliás, eu tive recentemente com o comandante Tomás.
Tomamos um café, ele é uma pessoa, um dos melhores quadros do Exército Brasileiro, conheço muito, e eu tenho certeza que ele vai ajudar a conduzir o Brasil para a normalidade. O Exército cumprindo seu papel constitucional, as Forças Armadas, o Congresso seu, o Judiciário dele e o Executivo dele também. Fica bom para todo mundo se isso acontecer. Mas eu acho que foi muito equivocado esses anos, eu vi de perto o desastre que foi esse protagonismo exacerbado e até indevido de muitos setores da sociedade que não são da política. O resultado foi demonizaram a política e foi muito ruim para o povo brasileiro, que aí, o pessoal passando fome, desempregado, e o Brasil perdeu aí pelo menos 7, 8 anos de avanços. Jorge, chegamos aqui na reta final do programa, tem o Pinga Fogo. Para que você responda em 1, 2 palavras, por gentileza. Getúlio Vargas. Um mestre da política, um exemplo, com altos e baixos, mas quando eu li aqueles livros eu aprendi muito. Juscelino Kubitschek. Fonte de inspiração para todo mundo que quer fazer acontecer as coisas. Eu fico feliz, como acriano, de também viver na cidade que ele ajudou a fundar e cheio de lições. Ditadura Militar de 64. Olha, tirar lições. Eu acabei de ver a Argentina, 1985, e tirar lições de como não deve acontecer algo. Os militares têm uma função muito bacana, estabelecida na Constituição e em qualquer país do mundo, mas nunca de nos governar. Isso aí a democracia ensina, é no voto. Tancredo Neves. O mestre da política, foi ele que sancionou como primeiro-ministro a lei de Acre-Estado, e eu tenho boas lembranças de ter visto de longe, eu era só um aprendiz, Tancredo Neves na política. Faz falta gente igual ele. José Sarney. O Sarney terminou que viramos amigos, né? E também é um outro dessa escola da política que fala que Brasília sempre se deu bem quando tinha pelo menos 9 pessoas que pensavam diferente, mas conversavam sempre num período de crise. Que bom que ele está aqui ainda dando lições para nós, né? Com a sua vida, cheia de problemas, cheia de apontamentos, mas o Sarney também está deixando o seu legado. Fernando Collor de Mello. Eu convivi com ele. É uma pessoa que tem um temperamento, uma vida muito diferenciada, né? E que agora está sem mandato, mas ajuda a criar esse ambiente de pluralidade na política. Eu acho que tem um papel a cumprir nesse sentido. Itamar Franco. Foi uma figura muito, muito emblemática. Eu vivi alguns anos com ele no Senado, uma teimosia. Vivi como governador e vivi como senador, mas uma pessoa íntegra e muito interessante de convivência. Fernando Henrique Cardoso. Aí eu uso até uma palavra assim, um amigo, uma pessoa admirável, né, como brasileiro. Não estou julgando o governo dele, senão daqui a pouco alguém do PT vai me xingar lá nas redes sociais. Mas é um brasileiro de alto quilate, que também teve uma relação fundamental com o presidente Lula no começo e nessa eleição também, quando foi lá e gravou seu vídeo defendendo a eleição do presidente Lula. Também vai entrar para a história numa boa página. Dilma Rousseff. A presidente Dilma é uma pessoa muito querida, uma mulher que sofreu talvez a grande injustiça. A primeira mulher eleita presidente, e essa coisa machista da política equivocada termina que escreveu uma página triste da história, atingindo uma pessoa íntegra, honesta e que só queria servir o Brasil. Ainda bem que ela está aí para seguir servindo do jeito dela. Michel Temer. O Michel Temer é um político tradicional que eu acho que foi a figura. Eu acho que ele podia ter usado o ensinamento para dizer não, tolerância, quando o Aécio e outros queriam interromper o mandato da presidente. Então, ele termina que manchou a biografia dele nesse sentido. Mas é um brasileiro, que eu também tenho boa relação, de certa forma, na Câmara cumpriu um papel importante. Bolsonaro. Para esquecer, não dá. Um grande ponto fora da curva, eu não sei o que é que vai acontecer com ele, estou falando do ponto de vista constitucional, mas eu acho que assim, ele manchou definitivamente a história de ser presidente do Brasil, porque é uma pessoa sem qualificação para ser presidente do Brasil. Lula. O presidente Lula é um misto de esperança. Para mim, eu sou suspeito pela amizade e pela admiração que eu tenho por ele. Eu agradeço a ele ter me dado o privilégio da convivência com ele. Então, o Brasil vai melhorar muito, vai ganhar muito com esse terceiro mandato do presidente Lula, não tenho dúvida. Que Deus dê para ele saúde e que nós todos que estamos aí perto possamos estar à altura dele.
Jorge, obrigado aí pela entrevista, boa noite. Valeu. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. É Notícia volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.